De volta à nossa história, muitos tinham vindo de longe e de perto para vê-lo. Homens, mulheres e crianças, muitos demais para contar. Eles vieram porque tinham ouvido as histórias do homem chamado Jesus de Nazaré. Ele estava fazendo coisas que nenhum homem comum poderia fazer. Certamente ele era um profeta enviado por Deus, não era? Alguns diziam que ele era Elias ressuscitado. Outros diziam que ele era João Batista que tinha voltado à vida. Havia até sussurros de que ele era o escolhido, aquele que estavam esperando por tantos anos, aquele de quem os profetas falaram, de quem o salmista cantou, o Messias, o ungido de Deus enviado para libertar seu povo das mãos de seus opressores, para quebrar o jugo romano e liderar Israel para um lugar de paz e prosperidade. Os discípulos não podiam culpar as pessoas por seus rumores. Afinal, eles estavam começando a fazer as mesmas perguntas. Quando o leproso havia caído aos pés de Jesus, eles tentaram afastá-lo. Eles não podiam permitir que alguém impuro se aproximasse de Jesus. Mas Jesus passou por eles e foi até o homem. Ele falou com ele e então, quebrando todas as leis cerimoniais que eles podiam pensar, Jesus tocou o leproso. Os discípulos não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles estavam aterrorizados, mas apenas por um momento. Então, enquanto assistiam a pele do homem se recuperando, a lepra o deixou e ele pulou em pé, maravilhado e alegre. Em vez de Jesus ficar impuro, como acontecia com os outros, o homem é quem ficou limpo. Se isso não fosse o suficiente para os discípulos entenderem, um centurião romano veio falar com Jesus no dia seguinte. O ar estava carregado de suspeita e ressentimento, já que esse homem fazia parte do exército que estava oprimindo Israel. No entanto, Jesus tratou o homem com bondade. Ao contar a história de seu servo doente, a resposta imediata de Jesus foi ir à casa do centurião. Os discípulos estavam horrorizados. Como eles poderiam ir à casa de um gentio impuro? Pior do que isso, esse homem era um oficial do odiado exército romano. Jesus não parecia se importar com nada disso. Ele foi movido por compaixão e quis ajudar. Então, o centurião disse algo notável. Senhor, eu não mereço que você entre sob o meu teto, mas diga apenas a palavra e meu servo será curado. Pois eu mesmo sou um homem sob autoridade com soldados sob mim. Digo a este, vá, e ele vai, e àquele, venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou maravilhado e disse aos que o seguiam: eu lhes afirmo que nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande como esta. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os discípulos ouviram mais tarde que o servo havia sido curado e a notícia estava se espalhando sobre Jesus e os milagres que ele realizava. Eles foram à casa de Pedro no dia seguinte e encontraram sua sogra doente na cama, com febre. Jesus simplesmente tocou a mão dela e, num instante, ela foi curada. Quando as pessoas terminaram o trabalho à noite, se reuniram em volta da casa. Trouxeram muitos que estavam doentes e aqueles que eram afligidos por espíritos malignos. Jesus saiu até eles e esperou pacientemente enquanto cada pessoa era trazida diante dele. Cada vez que ele lidava com o que estava incomodando a pessoa, ele expulsava os espíritos malignos e curava os doentes com uma palavra. Enquanto os discípulos observavam maravilhados o que Jesus estava fazendo,
eles foram lembrados de suas lições das Escrituras. O profeta Isaías descreveu como quando o Messias viesse. Ele seria aquele que tomaria as nossas enfermidades e carregaria as nossas doenças. Eles perceberam que Jesus estava cumprindo essas palavras antigas diante deles. À medida que as multidões cresciam, elas se apertavam ao redor de Jesus e seus discípulos. Sendo já tarde, Jesus falou com Tiago e João e disse-lhes para preparar o barco. Ele queria partir e atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto estavam se preparando para partir, um distinto mestre da Torá se aproximou de Jesus. Mestre, eu irei onde quer que você vá, disse ele. Jesus pausou e olhou para o homem com compaixão, pois sabia o que estava no coração do homem. As raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, respondeu Jesus. O mestre estava prestes a responder a Jesus, mas algo deve tê-lo afetado, pois ele balançou a cabeça e se afastou. Enquanto ele se afastava, outro homem veio, aquele que havia seguido Jesus por um tempo. No entanto, ao ver o barco sendo preparado, ele ficou preocupado e falou com Jesus. Senhor, primeiro deixe-me ir enterrar o meu pai. Mas Jesus disse a ele, siga-me e deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. O homem estava dividido entre o compromisso com sua família e o compromisso com Jesus. Naquele momento, ele escolheu sua família e virou as costas para Jesus. A multidão viu que Jesus estava partindo e começou a se dispersar. Havia cânticos de louvor carregados no ar da noite quente, enquanto as pessoas celebravam os muitos que haviam sido curados. Finalmente, os discípulos juntaram suas coisas e foram com Jesus até a margem do lago, onde o barco estava preparado. As estrelas se refletiam na superfície tranquila do lago, enquanto Tiago e João os aguardavam